Olá, você que está me assistindo, meu nome é Jadir, eu sou filósofo e essa série de vídeos dessa playlist eu quero dar conta de uma das ideias que tem me absorvido ao longo dos últimos 11 anos, que é a ideia de fraternalismo. Fraternalismo foi o nome que eu acabei adotando para dar conta daquilo que eu entendo ser um modelo de organização econômico-social que possa, que tenha a pretensão, se não a presunção, de ser o sucessor do capitalismo com ganhos. Que modelo seria esse que nem passa pela ideia de socialismo, nem passa pela ideia de comunismo, nem menos ao que eu saiba, nenhuma outra ideia precedente, é a ideia de originar um modelo, de pensar, parar e pensar um modelo de organização econômico-social que possa vir em socorro quando eventualmente o capitalismo ruir por completo ou estiver em situação de penúria, por assim dizer. Pois bem, esse primeiro vídeo eu quero dar conta do quê? Do que fez nascer essa ideia, dessa ideia maluca de se elaborar um modelo de organização econômico-social. Pois bem, a data de início disso é 2008, o despertar para essa ideia é em 2008, quando acontece a crise do subprime nos Estados Unidos, crise essa que chacoalhou os Estados Unidos, reverberou e fez cair muitas bolsas na Europa, na Ásia, e aqui, como foi dito, chegaram algumas marolinhas, a gente talvez não tenha sentido, experimentado com grande dor os efeitos dessa crise americana. Contudo, eu estava no início do meu mestrado em filosofia na PUC de São Paulo e eu tinha, digamos assim, um certo interesse e tinha a oportunidade de assistir os jornais pela TV e acompanhar os noticiários, tinha condições de fazer isso. E eu percebi algumas coisas que me chamavam a atenção. Por exemplo, Estados Unidos, crise econômica e aqui no Brasil o dólar sobe. E fui acompanhando e por várias vezes houve o recrudescimento dessa crise econômica americana ao longo do ano de 2008 até o ano de 2009 e aqui o dólar subia. Chegou num determinado momento onde o Obama tomou determinadas providências para que fosse debelada a crise e o dólar subiu. E aí eu fiquei pasmo. Por quê? Se estamos numa crise e o dólar sobe, você debela a crise, o mínimo que você esperaria é que o dólar caísse, se não despencasse, ao menos tivesse uma tendência de queda. Mas não, ele subiu na crise e uma vez debelada a crise, o dólar subiu novamente. Isso me deixou, de certo modo, intrigado. Mas a gente sabe que no Brasil as coisas funcionam de maneira estranha, né? Isso só ficou uma pulguinha atrás da orelha. Todavia, outro fato com referência a essa crise americana me aumentou o tamanho dessa pulguinha atrás da orelha. Qual foi a providência tomada pelo então presidente Obama para debelar a crise? Ele simplesmente, sem qualquer tipo de lastro em ouro ou qualquer outro tipo de lastro possível, foi lá no fundão do quintal dos Estados Unidos e imprimiu alguns tantos trilhões e trilhões de dólares e injetou na economia para salvar os bancos, para poder financiar as pessoas que estavam com as suas hipotecas vencidas, né? O cenário dessa crise foi pessoas, bairros inteiros com casas vazias e os bancos donos dessas casas vazias e praças e terrenos baldios lotados de pessoas sem casas, vivendo em tendas, em barracas de camping, de uma maneira estúpida, digamos assim, por conta de uma crise econômica. A bem dizer, essa crise do subprime dá conta do seguinte, existem as carteiras de hipoteca, as carteiras de dívidas,
né? Então, se eu tenho uma carteira, se eu sou um banco e tenho uma carteira de dívida que eu vou conseguir ter um ganho bastante expressivo ao longo dos próximos 10 ou 20 anos, eu antecipo, eu vendo essa minha carteira de dívidas para um outro banco, para uma outra instituição, eu ganho uma parte disso, mas eu consigo trazer esse dinheiro líquido para o momento presente, e a quem comprou consegue ter esse ganho ao longo do tempo e sem ter o trabalho que eu tive, e por assim dizer, a gente está partilhando esse ganho, ele me antecipa uma parte daquilo que eu ganho e fica com ele o que ele vai ganhar ao longo do tempo. Só que aí é o banco A que vende para o B, o banco B que vende para o C, e o subprime é aquela carteira mais podre, ou seja, das pessoas mais vulneráveis, com mais dificuldade de pagar a hipoteca. Agora, nessa carteira, né, de pessoas com maior risco ou menor risco, as pessoas foram vendendo essas carteiras de um para o outro, de um outro para o outro, e no final das contas acabou que uma camada da população começou a ficar sem dinheiro para pagar as hipotecas, e os bancos acabaram ficando donos, proprietários de bairros e mais bairros inteiros, centenas, se não milhares de casas. Isso acabou gerando uma bolha especulativa, e essa bolha acabou explodindo. E para que esses bancos não quebrassem por completo, num efeito dominó, quebra um, depois quebra outro, depois quebra outro, o governo injetou na economia trilhões e trilhões de dólares, que acabaram chegando, por fim, nessas pessoas que acabaram tendo suas hipotecas refinanciadas. Essa injeção de dólares na economia acabou por gerar um novo ânimo na economia, no sentido de começar a novamente gerar empregos, né? Então, o que aconteceu foi, o problema aconteceu porque as pessoas estavam sem emprego, né? Ou esses subprimes estavam sem emprego, sem condições de honrar suas hipotecas. Essas hipotecas eram de determinados bancos, que haviam vendido para outros bancos, que haviam comprado de outros bancos, e num ciclo vicioso acabou que houve um círculo vicioso em que todos foram afetados, né? E houve uma depressão momentânea, um soluço na economia americana, que já tem um déficit gigantesco, que já tem uma porção de problemas, mas como são uma das maiores, se não a maior economia do mundo, certamente eles conseguem driblar, sobretudo pelo fato de que ainda o dólar ainda é a moeda que todos querem, mas o único que tem condições de produzir dólar, de gerar, de colocar mais dólar no mercado no mundo inteiro, são os Estados Unidos. O Brasil não pode imprimir dólar, a Argentina não pode imprimir dólar, e nenhum outro país do mundo, exceto os Estados Unidos. E a crise foi debelada por conta justamente dessa impressão, sem qualquer tipo de lastro, de trilhões de dólares foram injetados na economia. Ora, mas desde muito pequeno, né, dos problemas de Delfim Neto e coisas do tipo, sabia-se que essa era uma regra de ouro, né, da economia, de que se você injeta dinheiro sem lastro na economia, isso tenderia a gerar inflação. E, estranhamente, esse foi o aumento da pulga atrás da minha orelha, esse incremento de trilhões e trilhões de dólares na economia americana não gerou inflação. E eu, intrigado, tentei entender o porquê não gerou essa inflação. Onde está o engano? Qual é o erro, né? Havia um erro na economia americana, havia um erro na minha compreensão, havia um erro na compreensão dos economistas, que sempre bradavam que dinheiro novo, dinheiro em quantidade sobrando no mercado gera inflação. O que estava acontecendo, né? Qual era o mistério que fazia com que esse tipo de crise pudesse ser debelada deste modo tão estranho, tão diferente do que se propagam por aí os economistas, mas a crise foi debelada deste modo. E o dólar sobe no Brasil. Pois bem, claro, eu tinha minha formação, meu trabalho ao longo de quase 40 anos, ao longo desse tempo, foi no mundo corporativo, em empresa, onde eu trabalhei como analista de sistemas e programador de computadores.
fiz uma formação em filosofia, um mestrado em filosofia na PUC de São Paulo e, de certo modo, o que eu conhecia de economia estava tão somente naquilo que eu absorvia dos jornais, das revistas e dos noticiários, aquilo que se falava dentro das cartilhas mais tradicionais. Então eu percebi como alguém ignorante em economia, e talvez não fosse o caso, já que eu estava envolvido no mestrado em filosofia, de eu fazer uma nova graduação em economia, embora eu ainda simpatize com essa ideia um pouco mais adiante. Mas aí eu fui ler autores, fui de cara direto nos grandes autores, né? Fui ler Adam Smith, fui ler, né, de todos os filósofos que pensaram a economia, Marx, Adam Smith, mais para trás John Locke, Hobbes, Rousseau, né? Tudo para eu tentar entender um pouquinho mais de economia. Mas aí eu fui em alguns autores que eu não conhecia, mas que me aclararam muitas coisas de economia que eu não tinha conhecimento e acabei tendo conhecimento e que me fizeram entender um pouco mais o problema que estava acontecendo ao redor do mundo. Entre esses autores, por exemplo, Jeremy Bentham, que é considerado o pai da ideia do utilitarismo, né? A ideia de Jeremy Bentham, a maior parte das pessoas talvez não conheça Jeremy Bentham, mas grande parte das ideias está atravessada na nossa alma, porque nós fomos influenciados, nós fomos culturalmente colonizados por pensamentos como Adam Smith, como Jeremy Bentham, como Thomas Hobbes e outros pensadores que atravessaram o tempo, né? E também Marx, né? Mas li Bentham, li uma autora que tem fácil acesso, que é uma autora britânica, já falecida, se não me engano, em 83, que escreveu esse livrinho que está na coleção Os Pensadores, tá? Que chama-se Joan Robinson. Joan Robinson, num texto chamado Liberdade e Necessidade, ela é muito gentil no sentido de discorrer acerca dos problemas da economia. Então eu aprendi muito com Joan Robinson, com Marx, com Adam Smith, com Thomas Hobbes, com Proudhon, com Engels, mais recentemente, né, numa nova economia, com Jeremy Rifkin, com André Gorz e com alguns textos brilhantes do professor da PUC, que foi meu professor também, Ladislau Dalbor, entre eles Mosaico Partido, O Pão Nosso, e mais recentemente com A Era do Capital Improdutivo, aliás, literatura indispensável para todas as pessoas que se interessam um pouco por economia ou pela filosofia da economia. Então eu comecei a trafegar por esses meandros da economia, mas não como um economista, mas como um filósofo pensando a economia. Pois bem, aí depois de uma porção de estudos preliminares que concorriam com os meus estudos do mestrado, eu cheguei a algumas conclusões que me deixaram estarrecido. Pois bem, uma pergunta era importante, apesar de já ter sido, digamos assim, debelada a crise na América do Norte. Que crise era essa, né? Do que estamos falando? Se estamos falando de crise, do que estamos falando? E a minha conclusão acerca de todos esses estudos foi de que a crise trata de fissuras nas próprias colunas de sustentação do capitalismo. As próprias colunas que sustentam o capitalismo estão com fissuras, estão comprometidas com fissuras bastante grandes. Para além disso, é importante saber se essas fissuras elas estão acontecendo por conta de movimentos externos, por movimentos inoportunos, né, por questões de safra, de desgraças e coisas do tipo. Não, a conclusão a que eu chego é que essas fissuras são provocadas tão somente pelo próprio mecanismo de funcionamento do capitalismo. O capitalismo se desestruturando, se não se implodindo aos poucos, e essa crise marca, por assim dizer, o
processo de ruptura, é um processo talvez onde essas fissuras ainda mantêm o edifício do capitalismo em pé, mas já não tem os mesmos alicerces. É um colapso interno do próprio capitalismo. O capitalismo vai ruir e não temos uma alternativa que seja minimamente plausível, né? Eu digo não temos, por quê? E desde já eu já declaro que eu não sou capitalista, eu não sou de direita, eu não sou de centro, eu também não sou de esquerda, não sou socialista, não simpatizo nada com o socialismo, não simpatizo nada com o comunismo, embora tenha tido a oportunidade de ler Marx, de entender o que de bom Marx nos trouxe, na compreensão do problema da época dele. Todavia, eu me reservo o direito de não compartilhar das soluções que ele propôs aos problemas que ele enxergou. Eu acho que os problemas foram vistos por Marx de maneira muito lúcida, mas as soluções foram um contrassenso, ao meu modo de ver. Então, eu não me pauto, a minha refutação ao socialismo não se pauta porque o socialismo não deu certo, né? Pelas experiências que o socialismo aconteceu e que não deram certo, mas a própria lógica interna do socialismo, né? Na crítica à ideologia que ele fala que é uma ideologia de dominação, o que ele quer não é uma democracia, o que ele quer não é a verdade, o que ele quer é uma outra ideologia que simplesmente tem a necessidade de conviver uma com a outra, sempre em luta, sempre em guerra, né? Marx mesmo diz que o que eles querem, e todos os esquerdistas por aí afora, os revolucionários, sobretudo no Brasil, queriam uma revolução do proletariado, uma ditadura do proletariado. Ou seja, eles queriam trocar o poder de mãos. O poder estava na mão dos capitalistas, eles queriam tomar o poder para colocar nas suas mãos e ninguém estava pensando efetivamente em democracia, né? Então eu penso, por entender um pouco de socialismo, já tive que dar aulas, né, sobre Marx, sobre sociologia e Adam Smith e tudo mais. Então isso me fez compreender que socialismo e comunismo não seriam opções. Ora, se socialismo não seria uma opção teórica, tanto quanto não o foi na prática, que só gerou guerras, contendas, onde todos perderam, que alternativas nós teríamos? Eu percebi de maneira muito clara que ninguém ainda pensou nisso. Todos ainda ficam lá puxando a cordinha, né, para colocar o nó um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Tentou-se inventar uma social-democracia, pensando coisas de um lado e de outro, mas eu não consigo entender uma social-democracia num país pobre, onde ela funciona, são países ricos, então não dá. Ou seja, o insucesso, a derrocada de outros modelos nos fizeram apostar em uma alternativa, o capitalismo, né? E agora sem a sombra do socialismo, ao menos oficialmente falando, né? Alguns soluços caem a colar na Argentina, no Brasil, alguns esparsos, claro, né? Temos aí todo o movimento do Foro de São Paulo tentando se articular no mundo inteiro no sentido de mudar também a regra do jogo, talvez não para um socialismo, mas para alguma outra coisa, só de mudar realmente o poder de mãos, mas não temos uma alternativa econômico-social que pudesse suceder o capitalismo. Então, era preciso, dentro dessas condições, que houvessem alternativas. E quais eram as alternativas que foram lançadas? Bom, por exemplo, no governo Lula compre, né? Estimule, faça transferência de renda e faça com que as pessoas comprem. Isso vai girar a economia, girando a economia, isso vai gerar trabalho, renda. Então essa seria talvez uma solução. Solução, aliás, que eu não acredito, embora ela tenha surtido algum tipo de efeito, né? Outras soluções são aquilo que eu chamo de bolhas de proteção. Por exemplo, os maçons têm lá uma certa bolha de proteção, onde eles se protegem, onde eles trabalham juntos e não permitem que
as mazelas do capitalismo os atrapalhem. Os judeus têm lá a sua bolha de proteção, os árabes, os coreanos, alguns chineses, então eles vêm e se protegem mutuamente dentro do capitalismo ainda, mas eles ficam dentro de uma certa bolha de proteção. Essa é uma possibilidade, sim, essa é uma possibilidade, mas ainda talvez chegue um momento em que ela não possa ser generalizada, porque talvez fosse o caso de falar, não, vamos criar inúmeras bolhas de proteção e cada um fica protegido pela sua bolha. Contudo, eu acho que o problema, na medida em que eu compreendo que a estrutura do problema, ele ia começar a se dar não de pessoa para pessoa, empobrecendo e se tornando cada vez mais execrada dentro do modelo capitalista. Aí não seriam as pessoas, mas sim as bolhas. Seriam bolhas mais ricas e bolhas mais pobres, na medida em que e talvez tivessem que fazer bolhas ajudando mutuamente, né? Então eu não creio que ela seja a solução definitiva, talvez uma solução paliativa, se tanto eu não acredito nas tais bolhas de proteção, embora elas acabem funcionando e inclusive fazendo com que as pessoas reiterem o seu apreço, né, ao capitalismo. Por quê? Porque eu estou conseguindo me defender, eu estou dentro de uma bolha de proteção onde eu consigo me defender. Algumas iniciativas como, né, as empresas B, a economia B, onde as empresas vão ter propósitos mais nobres, vão se tornar mais sociais, mais ambientais, a economia de comunhão, que vai propor, né, a ideia da caridade, do transbordamento, né, de repente taxar as grandes fortunas, mas isso eu acho que é um tiro no pé do próprio capitalismo, que vai fazer o próprio capitalismo ruir. Ou seja, as ecovilas, que são, por assim dizer, um virar as costas para tudo que está aí, eu não quero nada disso, então eu vou e me fecho numa ecovila, o que talvez seja também uma bolha de proteção, mas uma bolha de proteção fora do sistema. É como se eu pudesse viver a minha vida longe desse sistema que eu não gosto. Os pronunciamentos do Papa Francisco para o nascimento da economia de Francisco, e que com todo empenho do Papa, ainda assim eu vejo nas discussões cá e acolá um embate entre esquerda e direita tentando disputar a bandeira da economia de Francisco, né? Pessoas à esquerda, pessoas à direita, tentando empunhar e dizendo assim, eu empunho melhor a bandeira do Papa Francisco. Então eu não vejo, eu vejo com certo receio o que pode se desdobrar na economia de Francisco. Disso eu parti para a ideia para a minha própria noção de o que eu posso fazer, o que eu posso ver com outras pessoas, de tentar entender e elaborar um modelo de organização econômica e social que possa suceder o capitalismo. E a partir disso comecei a elaborar as ideias do fraternalismo, né? Aproveitando aquela nossa primeira bandeira, a bandeira que foi basicamente o nascimento do capitalismo, né? Bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, que né, vem junto com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, e que acabou transformando o mundo a partir dessa bandeira, né, de três mastros, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, onde o capitalismo fez valer mais a liberdade, onde o socialismo talvez tenha tido a ideia de implantar, de dar mais atenção à igualdade, mas fraternidade eu acho que ninguém pensou até hoje, né? E eu acho que talvez esse terceiro ponto, ou seja, o alinhavo para juntar essas três pontas, ou seja, realmente a mais importante das três, não abrindo mão de liberdade nem de igualdade. Então eu tomei para mim a ideia de elaborar um modelo de organização econômica e social. Claro, talvez não faça isso sozinho, não fizesse isso sozinho, já conversei com inúmeras pessoas ao longo desses últimos 11 anos, e algumas pessoas me apresentaram algumas das ideias. Uma delas, talvez a mais bacaninha delas, seja a do tal do Jack Fresco, que também elaborou, é um americano, infelizmente agora já falecido, faleceu não tem muito tempo,
que elaborou uma economia baseada em recursos. Com o tempo eu vou compartilhar as ideias do Jack Fresco, até porque em alguns pontos cá e acolá elas se alinharam com as ideias que eu já tinha sobre fraternalismo, ou seja, estamos pensando a mesma coisa, estamos vendo os mesmos problemas, estamos pensando em uma nova solução, embora haja uma distinção profunda entre as noções fundamentais de Jacques Fresco de uma economia baseada em recursos para o fraternalismo, que é uma economia baseada em fraternidade. Tá? Bom, como um prólogo para esse assunto, eu acho que a gente vai ficar por aqui. Todavia, é necessário que você acompanhe os próximos vídeos para que você entenda, né? Como é que nasceu o capitalismo, como ele conseguiu funcionar durante esses últimos 2, 3 séculos e o que está fazendo com que ele não funcione agora e que talvez seja necessário um novo modelo de organização econômica e social. Eu não sou catastrofista no sentido de que, não, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o capitalismo irá ruir. Todavia, não é muito inteligente deixar isso para pensar daqui a 10, 20 ou 30 anos. Temos o tempo suficiente para maturar uma ideia e elaborar um outro modelo de organização econômica e social que possa suceder com ganhos o capitalismo que hoje é hegemônico no mundo. Então, continue acompanhando os próximos o próximo desenrolar dos próximos vídeos, onde a gente vai continuar falando de fraternalismo. Vou criar uma playlist com todos os vídeos. Assista-os na sequência. Até lá!